Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar como eu faço a costura desse cropped aqui. Eu já ensinei para vocês como fazer a modelagem sob medida e também já deixei o molde disponível em PDF para vocês em outro vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui para que você possa assistir e baixar o seu molde para confeccionar a sua peça, ok? No vídeo de hoje, eu dividi ele em duas partes, tá? Essa é a primeira parte, porque ia ficar um vídeo muito longo, com mais de 40 minutos, e eu quero que vocês assistam tudo. E também não quero acelerar muito para poder dificultar a compreensão. Se eu acelero muito, vocês não entendem. Se eu coloco um vídeo muito longo, vocês não assistem. Então, eu dividi em duas vezes. É até melhor, né? Às vezes a gente está sem tempo de assistir um vídeo muito longo, vocês assistem uma parte, depois assistem a outra, tá joia? Vocês vão ver, gente, que eu vou montar esse cropped de maneira diferente da maneira convencional. Existe pelo menos mais uma maneira diferente da minha de montar esse cropped. Porém, eu vou montar do meu jeitinho, eu acho até que ficou mais fácil, mas depois eu quero trazer outra forma de montar ele também. Tá joia? Agora a gente vai pro passo a passo de como que eu faço toda a montagem dele. Espero que vocês estejam com um de vocês na mão, já tudo cortadinho, pra gente começar a trabalhar. Eu estou aqui com todas as minhas partes cortadas. Eu mostrei esse corte em outra parte do vídeo, tá? No vídeo anterior, onde eu disponibilizei o molde em PDF. E a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é alfinetando a minha alcinha. Tenho duas alcinhas aqui, elas têm 4 centímetros de largura por aproximadamente 40 de comprimento. Depois eu vou ajustar isso, eu gosto sempre de cortar a alcinha maior, depois eu coloco no meu corpo e vejo quanto que eu devo tirar. Eu acho melhor assim do que fazer o tamanho exato, tá? Estou alfinetando a minha alcinha e vou passar uma costura reta para fechá-la. Na verdade, não vou fazer uma costura reta, eu vou direto no overlock, tá, gente? Porque depois eu vou virar ela e vou rebater. Então não precisa ser costura reta, não. Porque esse tecido, a sarja, ele desfia um pouquinho. Então já é bom você passar logo direto no overlock, dispensa aqui a costura reta. Ó, eu já virei a minha alcinha, você vai virar a sua. E já passei o ferro aqui para ela ficar mais alinhadinha. Eu joguei a costura que eu fiz para um dos lados, tá? E agora sim eu vou passar uma costurinha de pesponto dos dois lados dessas alças para elas ficarem bem bonitinhas. Isso também é opcional, se você quiser passar você passa, se não você não passa. Isso é uma questão de detalhe, gente. Como eu tô usando a sarja, que é um tecido um pouco grossinho, eu acho que se eu passasse ia ficar mais alinhadinha, mais bonitinha, tá? Mas se for tricoline, por exemplo, não precisa passar, tá? Inclusive eu quero fazer um de tricoline, modelo diferente, que fecha com botões. O que vocês acham? Vai me dizendo aí se vocês querem. Ficou dessa forma a minha alcinha. Não tá focando, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Pronto, eu tenho duas alcinhas aqui já prontas, costuradas, rebatidas, costurinha reta, tá? Eu vou reservar essas alcinhas agora, que eu vou trabalhar com elas só mais lá pra frente. E agora eu vou pegar aquela parte do bojo. Presta atenção, gente, nessas pecinhas. Onde é o centro, onde são as laterais. Presta atenção nessa questão das peças. Não misturem, porque senão vocês vão fazer confusão. Inclusive aqui, ó, na parte de cima. Eu fiz até uma marcaçãozinha aqui com lápis por dentro. Onde que é o centro. Para que eu possa me guiar direitinho. Porque são partes bem semelhantes. Olha só. Centro. E do outro lado eu fiz um Lzinho de lateral, porque é bem parecido, então posso fazer confusão. Sugiro que vocês façam o mesmo, tá? E deixe sempre o papelzinho do molde que você cortou assim em cima, para você não misturar as peças. Ok? Então eu vou começar aqui tirando meus alfinetes do meu papel do molde. E vou deixar aqui do ladinho para eu não me confundir. E vou pegar uma parte do centro com uma parte da lateral do meu bojo. Vou localizar qual que é a parte que corresponde, tá? Vou posicionar direito com direito, seguindo a curva certinha. Direito com direito. E vou alfinetar. Se você quiser alinhavar também, fica a seu critério. Eu sugiro até que alinhave para quem não tem muita experiência, porque como é uma parte curva, ela tende a querer não ficar, sabe? Você bota o alfinete e ela fica voltando. Vai ficar dessa forma, olha só. Eu vou fazer isso com todas as partes. Aquela lá de cima eu não vou mexer agora, tá? Aquela faixinha que vai em cima do bojo. Não é nesse momento. Eu estou posicionando aqui todas as minhas partes do bojo direito com direito.
Estou alfinetando tudo. Direito com direito, são 4 partes. Ficar assim, gente, ó. Presta atenção no posicionamento. Tá vendo essa parte arredondada? Essa parte arredondada vai estar sempre voltada pro centro. Ó, essa parte arredondada, ó, sempre voltada pro centro da peça. E aquela que é menos arredondada para fora. Pode perceber. Ó, vou virar aqui, ó, essa parte arredondada pro centro. E a outra parte para fora. Só para vocês entenderem como é que vocês vão posicionar. Mas se vocês marcaram as peças de vocês como centro e lateral, vocês não vão se perder. Então eu vou passar uma costura reta em todas essas partes. E depois também eu vou passar uma costura no overlock. Para poder fazer o acabamento, porque sarja desfia demais. Retrocesso sempre no começo e no final de cada costura. Tá vendo? Mais ou menos quase 1 centímetro ou até 1 centímetro. Eu fiz no olho mesmo essa margem de costura, mas eu deixei uma margenzinha boa porque eu queria passar o overlock ali um pouquinho mais distante. Estou passando a costura reta em todas as partes. E agora eu vou na overlock para fazer esse acabamento. Desta forma que ficou. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esses bojos aqui, todos eles. Vou jogar a costura para um dos lados. Eu vou escolher o lado que eu vou jogar e vou rebater essa costura, tá? Eu vou jogar pro lado de dentro da peça, tá? Eu vou jogar minha costura lá de trás pro centro da peça e vou bater o meu pesponto voltado para o centro. Tá? E isso tem que ser com todas as partes que eu for pespontar. Ficou assim, ó. Você vai escolher o mesmo lado, porque senão fica feio, tá? Então, eu rebati para o centro. Eu vou rebater, então, para o centro todas as minhas outras partes. Localiza direitinho. Por isso é importante que elas estejam na posição correta. Que você saiba onde é o centro e onde é a lateral. Para que você não rebata um lado para o direito e outro lado para o esquerdo. Então, ficou assim, ó, todas as minhas partes do bojo com a costura rebatida para o centro. Se você quiser para fora também pode, tá? Agora eu vou pegar aquela minha parte, ó. Perceba a posição que eu estou pegando, ó. Eu vou ter que costurar dessa forma, nessa posição. Então, a minha partezinha que é do centro, eu vou jogar para o centro da peça. Aqui do mesmo jeito, ó. Esse aqui é o centro. Então, eu vou ter que achar qual que é a peça correspondente do bojo. Tem que voltar para o centro. Então, essa daqui, tá vendo? Aqui também. Essa parte mais curvadinha é que eu vou encaixar na peça. Só você observar a posição que eu estou pegando. Por isso que é importante você colocar aquele C, coloca com aquela caneta que apaga com ferro, ou até com lápis mesmo. Centro e lateral, para vocês não se perderem. Porque por mais que tenha no molde, né? Quando a gente tira o tecido dos papeizinhos do molde, você pode se perder. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Você pode marcar o meio e iniciar pelo meio, que nem eu tô fazendo agora, ou você pode, se você fez a margem de costura certinho, na hora de você cortar o tecido, não vai dar sobra nem nada, nem vai faltar tecido. Eu vou alfinetar na parte de cima do meu bojo, todas as peças. Tomando cuidado para seguir a curva certinha, gente. A peça é curvada em cima, bem curvada. E essa outra peça, essa faixa do bojo, precisa seguir essa curvatura do meu bojo para ficar bonito. Por isso que eu falo, essa parte é bem interessante vocês alinhavarem. Porque não é fácil mesmo, ele fica querendo voltar para o lugar. Vou passar uma costura reta. E depois também, do mesmo jeito, eu vou rebater, né, passar no overlock para poder não ficar desfiando. Sempre retrocesso no começo e no fim. Agora eu estou passando aqui no overlock. Para garantir que esse tecido não vai desfiar e depois eu vou
acabar, meu cropped vai acabar estragando. Todas as minhas partes costuradas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, gente, que eu fiz no bojo. Eu vou jogar essa costura dessa parte da faixa, eu vou jogar ela pra cima, porque lá em cima tem menos excesso de costura, né? Enfim, vou jogar pra cima, ó. Você pode jogar pra baixo se você quiser também. Mas como já tem a costura ali do centro, eu prefiro jogar pra cima, que fica menos costura sobre costura, sabe? Eu vou jogar pra cima. Se você quiser nesse momento ir no ferro de passar, pra deixar mais bonitinho, pode também. Como a sarja é um tecido bem grosso, eu não vejo essa necessidade. Eu vou rebater aqui, ó, fazer um pesponto em todas essas partes do cropped, da faixa. As 4 partes. Sempre puxando bastante tecido para não ficar nenhuma dobrinha, para não fazer nenhuma preguinha. Isso vai ajudar o seu cropped, né, o seu bojo a ficar mais alinhadinho, mais bonito, mas isso também aqui é opcional, tá? Não quiser colocar, também não precisa. Tá? Ficou desta forma. Pronto, estou agora com as minhas 4 partes aqui prontas, né, montadinhas. Acho que essa aqui é a parte mais difícil, sabe? Que a gente pode se confundir mais. Essa parte do bojo, porque são pecinhas pequenininhas. Então já terminamos, vou deixar aqui reservado e vou trabalhar aquela parte da frente agora, lembra? A parte da frente, né, ela é composta por 2 partes, que é a lateral e o centro da frente, onde que a gente vai receber o zíper, né? Então eu vou unir ali, ó, lateral com a frente, com a parte que vai o zíper. Vou unir na lateral, no meiozinho ali, né? E vou alfinetar. São 4 partes, porque 2 são para a parte externa e 2 são para a parte que vai receber, que vai ser o forro, né? Inclusive, se você quiser usar outro tipo de tecido, dá também para você usar outro tipo de tecido. Não precisa ser o mesmo. Eu vou usar sarja aqui em todas as partes, mas você poderia, por exemplo, usar um tricoline. Um tricoline estampadinho, ia ficar a coisa mais linda e ajudar a ficar mais leve. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma costura reta e depois eu vou na overlock. Fazendo acabamento aqui agora na máquina overlock. Das minhas 4 partes. E aqui, gente, ó, desse jeito. Ficou com uma margenzinha de costura boa até. Eu vou pegar, tenho que observar o seguinte, ó. Lembra que o bojo, eu tombei a costura por um lado, que foi pro lado de dentro? Então, como esse aqui vai seguir aquela costura do bojo, eu vou observar para que lado que eu tombei e vou virar também para o centro, essa minha costura aqui da frente. Eu vou tombar a costura para o centro e vou fazer o pesponto também. Se eu tombar para o outro lado, vai ficar feio. Vou pespontar agora as minhas 4 partes também. Você pode fazer um pesponto mais fininho, mais grosso. Eu tô fazendo ele mais grossinho aqui porque eu deixei a margem de costura bem grande, de mais ou menos 1 centímetro. Então eu tenho que segurar essa costura lá atrás para ela não ficar causando volume, tá? Ficou desta forma. Não tá focando, mas tudo bem. Pronto, agora eu tenho as minhas 4 partes prontinhas, já pespontada. Verifique bem qual que é a parte do meio, qual que é a parte da lateral. E agora eu vou vir com os meus bojos, ó. Identificar de novo quais são a parte do centro, a parte das laterais. Deixar essa estampa tá linda, né, gente? Não é por nada, não. E agora eu vou pegar aquela costura. Costura com costura, vê se tá alinhado. Por isso que é importante jogar pro mesmo lado na hora de pespontar. E essa parte aqui, muita calma nessa hora. Se possível, faça
um alinhavo, gente, porque é muito curvado. Esse tecido vai querer ficar saindo do lugar. Nesse momento pode sobrar um pouquinho de tecido em algum lugar, ou sobra um pouquinho do bojo, ou sobra um pouquinho ali do cropped, da parte, né, onde você está colocando. O ideal é que não sobre muito, mas a gente tira o excesso. No meu caso sobrou um pouquinho ali, tá vendo? Vou fazer isso daqui, ó, alfinetar em todas as outras partes. Aqui, ó. Já alfinetei as 4 partes e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz até agora. Eu vou passar uma costura reta com a minha margem de costura que eu estabeleci. E depois eu vou na overlock e faço o acabamento, tá bom? Eu quero fazer um cropped desse também, gente, de malha, tá? Ficou dessa forma. E aqui, gente, eu passo a costura em cima dos alfinetes mesmo. Até hoje eu não tive o problema de quebrar a agulha, não. Mas se tu for fazer isso, tenha muito cuidado, tá? Porque pode quebrar a agulha e pode causar algum acidente. Então, na hora de passar... Aqui eu tô mostrando o vídeo acelerado, mas eu tô passando bem devagarinho, né? Em tempo real, eu passo bem devagarinho quando eu vou passar em cima do alfinete. Aqui parece que eu tô passando rápido porque o vídeo tá acelerado, para não ficar um vídeo muito longo. E agora eu estou passando na overlock, para poder fazer o acabamento, para esse tecido não desfiar. Eu falo sim várias vezes, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né? Ai, por que a Flora tá passando no overlock? Se eu tivesse fazendo um cropped de malha, aqui não tem como, não precisa passar na reta, tá, gente? É diretão no overlock. Você vai usar a reta só se você quiser rebater. Se você quiser fazer o pesponto, aí você vai ter que ir na reta. Tá vendo? Que essa sobrinha que eu tô falando, que no meu caso sobrou por causa da margem, que eu fiz toda doida. Mas o de vocês, se vocês seguirem a margem certinha, não vai sobrar nada ali nas laterais, tá? Estamos com todas as nossas partes agora prontinhas, né? Nesse momento eu vou escolher as 2 partes que eu achei mais bonitas, para definir qual que é a parte da frente. O ideal é que fiquem todas iguais, né? Mas às vezes fica uma mais bonita. A parte que eu escolhi, que vai ser a parte principal, que é a parte da frente, eu já vou posicionar minhas alcinhas na direção daquela costura do bojo. Sabe aquela costura do centro do bojo? Você pode posicionar em outro local. Eu vou posicionar a minha ali. Bem naquela costurinha, naquela direção. Não na costura, né? Mas eu falo na direção daquela costurinha. Você vai posicionar essas alcinhas na parte que vai ficar pra fora, não no forro. Na parte principal do seu cropped, tá? Eu vou posicionar ele logo aqui, vou reservar por enquanto, que depois eu vou passar uma costurinha ali em cima. E vou pegar a outra parte que eu defini como forro e vou colocar o bojo. Gente, o bojo, presta atenção na posição que eu vou colocar ele. Tá vendo a parte côncava? A parte côncava vai ficar para baixo, voltado para o avesso do meu tecido. Porque quando eu for vestir esse cropped, eu quero que o meu direito fique virado pro meu corpo, entendeu? Por isso que existe um forro, né, gente? Pra ficar bonitinho lá dentro. Então aqui, ó, se o seu bojo for grande que nem o meu, não é que o bojo é grande, é porque o meu peito é pequeno. Eu posso tirar o excesso, tá? O ideal é que ele fique mais alinhadinho possível dentro dessa costura que envolve o bojo. Mas pode acontecer de você ter um bojo aí um pouco maior do que essa área. E você pode tirar o biquinho, como eu tô fazendo ali, ó. Eu tirei o biquinho do bojo para que ele fique bem alinhadinho dentro dessa curvatura, porque depois eu vou pespontar essa curvatura e eu não quero pespontar em cima desse bojo. Tá bom? Então, eu vou alinhar direitinho, puxar o tecido, vou fazer o possível para que fique bem bonitinho esse bojo dentro dessa região que eu quero que ele fique. E não precisa se preocupar, porque aqui ele vai ficar bem no centro do seu seio, porque na hora da gente fazer o molde, essa linha aqui é o raio do meu seio, né? É o desenho do meu seio, então não tem como sair errado. Então ali eu vou passar uma costurinha para segurar minha alcinha e vou colocar o bojo, olha só. O bojo você pode costurar ele só em cima, só embaixo, ou todo ele como eu tô fazendo. Eu resolvi costurar em volta de todo esse bojo, mas não precisa, tá, gente? Basta uma em cima ou uma embaixo. Já é o suficiente para fixar ele aí dentro, que ele já vai estar preso mesmo, né? Não tem como ele sair do lugar. E tudo meu tem que ter bojo, né? Porque eu não tenho peito. Mas se vocês não gostarem de bojo, essa parte é totalmente dispensável. Quem tem seio grande. E aqui eu tô dando uns pontinhos nas minhas alcinhas, só para elas ficarem no lugar ali, para quando eu for fechar, eu garantir que
Pronto, gente, agora eu tenho 4 partes aqui, 2 delas tem bojo e 2 delas não tem bojo, que vai ser a parte principal, essa questão com as alcinhas. Eu vou trabalhar com essa das alcinhas agora, que é a parte de fora, tá? A parte principal, que agora é hora da colocação do zíper destacável, se você for usar zíper destacável, tá? Senão você pode usar botões, ilhoses. Me fala aí o que você quer que eu traga pra vocês, gente. Eu adorei esse cropped, quero fazer de outras maneiras. Bom, vou pegar meu zíper destacável aqui, perceba que ele tá bem maior do que a minha área, não tem problema, depois eu corto o excesso. Vou marcar ali um dedo, cerca de 1 centímetro, e vou fazer uma linha, um pouquinho de linha reta, só um pouquinho. Pra eu entender, gente, eu vou pegar esse zíper e encostar o máximo ali próximo da minha área de bojo. Mas tomando cuidado, eu preciso deixar pelo menos 1 centímetro. Perceba que eu deixei tecido demais ali pra pregar o zíper. Não tem problema, melhor sobrar do que faltar. Eu vou alfinetar o meu zíper a partir daquela linha, a partir daquele um dedo que eu fiz ali, tá vendo? E mais próximo possível do meu bojo. Sendo que quando eu virar a minha peça, ó, olha só, vou virar. Isso aqui vai ser quando ele estiver pronto. Eu tenho que ter pelo menos um dedinho ali na frente. Então, eu não posso costurar ele muito próximo do bojo, mas também não precisa ser tão longe. Eu coloquei margem demais aí, tá? Não tem problema. E perceba que eu costurei esse zíper, eu posicionei ele acima daquele um dedo que eu marquei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou marcar um dedo. Fazer uma linhazinha só para acompanhar. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito, tá? Esqueci de falar isso. Direito do zíper com o direito da peça. Vou colocar a partir daquela minha linha que eu fiz de um dedo, eu vou subindo o mais próximo possível do meu bojo, de forma que quando eu virar, né, quando ele tiver fechado o zíper, fique só a sobrinha ali na frente, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Eu vou fechar aqui o meu zíper para ver se bateu certinho, tá? O que acontece aqui, gente? O importante é você seguir esse alinhamento do bojo. Sobrou o meu ali embaixo, tá vendo? Em uma das partes do meu cropped lá embaixo ficou maior. Eu vou refilar depois. Por isso que é bom você fazer o cropped mais longo, né? O importante é aqui, ó, ficar certinho, tá vendo? Principalmente essas costuras aqui do recorte, tem que bater costura com costura. Aqui embaixo eu vou refilar, por isso que é importante você fazer o seu cropped um pouquinho maior, você tem essa liberdade para você consertar depois, tá bom? Eu vou passar uma costura agora, vou abrir aqui e vou passar uma costura na máquina reta com um calcador normal, meu pezinho normal da minha máquina. Só depois é que eu vou passar com o pezinho mais próximo dos dentinhos do zíper. Tudo bem? Tá vendo? Tô passando a costura até aquele um dedinho. Aquele um dedinho que eu marquei. Lembrando que essa parte que eu estou fazendo é a minha parte que vai a alcinha, a parte principal do meu cropped. O carrinho do zíper pode te atrapalhar nesse momento, basta você botar sua agulha para dentro e puxar ele para o outro lado. Gente, foi assim que ficou por enquanto. E agora eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. O próximo passo, né, no próximo vídeo eu vou simplesmente unir a parte do bojo com esta parte que eu acabei de colocar o zíper. Mas aí isso é assunto já para o próximo vídeo, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou ensinar tudo bonitinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se gostaram, não esquece de clicar no joinha para mim. Já se inscreve no canal se você gostou desse conteúdo. Até o próximo vídeo para a gente continuar a confecção desse cropped fofo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.